Qual é o limite para o amor de uma mãe? Até onde pode chegar uma mulher em luto pela morte de sua filha? E o que pensar de uma pessoa que, em pleno tribunal, mata o homem que sequestrou, abusou e assassinou a sua filhinha de apenas 7 anos? Hoje eu vou te contar a história da Marianne Beschmeyer, a mulher que ficou conhecida na Alemanha como a Mãe da Vingança. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Paty Gueno e é um prazer estar aqui hoje para te contar essa história que impactou a Alemanha na década de 1980. A Marianne Beschmeyer nasceu no dia 3 de junho de 1950, na Alemanha Oriental. Quando ela ainda era um bebê, seus pais fugiram para a Alemanha Ocidental. O seu pai era um ex-membro da SS. Ele era um homem muito autoritário. E ele passava os dias bebendo em um bar perto da casa da família. Quando ele chegava em casa bêbado, ele se tornava ainda mais autoritário e algumas vezes agressivo. A mãe da Marianne suportou a situação o máximo que ela pôde. Mas quando a Marianne estava ali na fase da adolescência, ela acabou se separando. A Marianne ficou morando com a mãe. Só que não demorou muito tempo para a mãe da Marianne conhecer uma outra pessoa. E ela se casou novamente. Só que o padrasto da Marianne também não era assim muito diferente do pai dela, não. Ele também era autoritário, às vezes era agressivo, e as brigas dentro de casa continuaram. Então aquele clima que tinha antes do divórcio dos pais continuou mesmo depois da mãe dela ter se casado novamente. A mãe da Marianne muitas vezes ficava do lado do padrasto. Na verdade, na maioria das vezes ficava do lado do padrasto, dizendo que a Marianne deveria ser mais educada, deveria respeitar, deveria ter umas atitudes melhores perante o padrasto, enfim, essas coisas que acabam acontecendo ali quando a família está ainda se conhecendo, quando, enfim, né, tudo uma novidade para todo mundo. Só que a Marianne ainda era uma adolescente, né, então às vezes acaba fazendo até para contrariar mesmo os pais, às vezes as influências dos amigos, sei lá, né, mas as coisas não estavam melhorando em casa, nem um pouquinho. E a Marianne acabou engravidando. Quando ela deu à luz ao seu primeiro filho, era um menino, ela optou por colocá-lo para adoção. Ela achou que era mais fácil fazer isso, não porque ela não queria ficar com a criança, mas porque o clima dentro de casa não era bom, ela não tinha um emprego fixo, ela pensou, como é que eu vou dar para essa criança uma estrutura familiar se nem eu tenho, né? Então ela resolveu colocar ele para adoção. Não passou muito tempo, a Marianne acabou tendo uma briga muito feia com a mãe e com o padrasto, e a mãe dela expulsou ela de casa. Então a Marianne estava fora de casa, ela tinha arranjado um namorado, e com o passar do tempo, em 1968, a Marianne engravidou de novo e deu à luz a um segundo bebê, também um menino. Mais uma vez a Marianne se questionou se poderia ficar com ele ou não, e ela optou novamente em colocar ele para adoção. Então ela já tinha tido 2 filhos, os 2 filhos ela tinha colocado para adoção, então ela pensou, não, peraí, né, agora está na hora de centralizar, eu sou sozinha, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, não tenho ninguém. Então a Marianne foi atrás de um emprego. Em 1970, ela encontrou um emprego como garçonete em um pub. Lá ela conheceu o gerente, chamado Christian. E eles iniciaram um relacionamento amoroso, que durou um certo tempo, assim. 3 anos depois, a Marianne engravidou novamente. E quando ela deu à luz, dessa vez a uma menina, o Christian achou melhor terminar o relacionamento ali, porque ele não se sentia preparado para ser pai, para assumir uma família, ele achou que era muita responsabilidade. Então a Marianne, ela pensou o seguinte, agora eu tenho um trabalho, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja difícil, mesmo que eu vá passar por muitas dificuldades aqui, eu vou criar minha filha, eu não vou colocar minha terceira filha para adoção. Então ela resolveu ficar com a menina, que se chamava Ana, e ela passou por um procedimento, uma cirurgia, para que não pudesse mais ter filhos. O tempo passou e a Marianne se tornou gerente do pub. E por muitas vezes ela tinha que levar a Ana para o trabalho. Não tinha muito com quem deixar e ela precisava trabalhar. Claro que não era o melhor ambiente para se criar uma criança, né? Mas a Marianne não tinha ali muita opção, então ela fazia isso. Só que conforme a Ana foi crescendo, se tornando, vamos dizer assim, um pouquinho mais responsável por si mesma, se é que a gente pode dizer isso, a Marianne foi confiando, deixando ela em casa sozinha. Então ela ia para a escola, ela voltava, depois da escola brincava com os amiguinhos da vizinhança.
E, na verdade, nos anos 80, isso não era assim tão incomum. Muitas mães solteiras faziam isso e até mesmo mulheres casadas que precisavam trabalhar fora para ajudar no orçamento da família faziam isso mesmo, deixavam as crianças em casa sozinhas. Não era assim vamos dizer assim, elas não estavam negligenciando as crianças, né? Elas estavam trabalhando para ter um futuro melhor, né? Para essas crianças terem um futuro melhor. E a Ana, apesar de não ter muito essa convivência com a mãe, né? A mãe trabalhava até tarde, enfim, ela era uma criança muito feliz. Todo mundo relatava que ela estava sempre sorrindo, ela era educada, ela era gentil, carinhosa, tinha muitos amiguinhos ali na vizinhança. Então vamos dizer que ela tinha uma vida praticamente normal, né? E uma das coisas que a Ana fazia, que ela adorava, era ir para a casa de um vizinho que eles tinham, que ele tinha muitos gatos. E a Ana adorava brincar com aqueles gatos. Então, às vezes, ela ia lá e ficava horas brincando com os gatinhos. Esse vizinho se chamava Klaus Grobowski. Ele era um açougueiro ali da vizinhança. E era uma pessoa bacana também, que sempre convidava a Ana para ir lá para brincar com os seus bichinhos. E era algo que a Ana realmente gostava muito de fazer. Só que o que ninguém sabia é que o Klaus tentava esconder ali um passado meio sombrio que ele tinha. Alguns anos antes, ele tinha sido condenado por agressão sexual contra 2 jovens. E no ano de 1976, ele passou por um procedimento de castração química. Só que em 1978, ele iniciou um tratamento com hormônios para reverter a castração. Só que o tempo passou, agora ele tinha um emprego, uma casa, uma noiva, e ele tentou deixar esse passado dele para trás. Porém, em uma manhã, quando a Ana estava indo até a casa de uma amiguinha, porque elas iam juntas para a escola, ela foi surpreendida pelo Klaus. Ele convidou ela para ir até a casa dele para brincar com os gatinhos dele. Então, ali, as pessoas não sabem muito bem assim, se a Ana resolveu ir mesmo, resolveu faltar a aula e ir brincar com os gatinhos, ou se por acaso o Klaus pegou ela à força e levou ele para casa dele. Mas enfim, ele sequestrou ela por algumas horas, abusou dela sexualmente e depois enforcou ela com uma meia calça. Depois amarrou ela e colocou dentro de uma caixa e deixou na beira do canal que passava ali pelo bairro. A intenção do Klaus era esperar anoitecer, então voltar até a margem do canal e enterrar a caixa com a Ana dentro. Porém, quando a noiva dele chegou em casa, não sei se por arrependimento ou o que, ele resolveu contar tudo para a noiva dele, que ele tinha feito com a Ana. E a noiva dele, sabendo do passado dele, foi direto para a polícia e denunciou ele na hora. E é lógico que o Klaus foi preso imediatamente. Graças a essa atitude da noiva do Klaus, a Ana foi encontrada logo. E lá na delegacia, quando o Klaus já estava preso, ele não desmentiu a noiva em absolutamente nada. Diz que realmente tinha matado a Ana, só que ele deu uma versão que deixou todo mundo perplexo. Klaus alegou para a polícia que a Ana tinha ido até a casa dele e tinha tentado seduzir ele. E quando ela viu que não teria dado certo, ela disse para ele o seguinte, que ou ele dava para ela uma boa quantia em dinheiro, porque a mãe dela precisava de dinheiro para as despesas da casa, ou ela ia contar para a mãe dela que ele teria passado a mão nela de uma forma inapropriada. O Klaus disse que não tinha esse dinheiro para dar para Ana e ao mesmo tempo ficou com medo de ser preso novamente. Então ele resolveu tirar a vida da Ana. É óbvio que essa declaração dele deixou todo mundo muito irritado. Polícia, moradores da cidade e principalmente a mãe da Ana, que além de ter perdido a filha dela, tinha que estar ouvindo o assassino da filha difamar uma criança de apenas 7 anos com... Um ano depois, em 1981, iniciou-se o julgamento do Klaus. A defesa dele alegava que, na verdade, ele só tinha feito tudo isso porque o tratamento hormonal que ele tinha feito para reverter a situação da castração química tinha afetado as condições neurológicas dele. A Mariane, ela acompanhou os 2 primeiros dias de julgamento como espectadora. No 3º dia, ela testemunharia contra o Klaus no tribunal. Nesse dia, ela conseguiu esconder no bolso do casaco dela uma pistola semiautomática calibre 22. Ela conseguiu passar pela segurança. E antes mesmo que o Klaus percebesse a presença dela no tribunal, ela descarregou a pistola nas costas dele. 7 tiros atingiram diretamente o Klaus, que morreu ali no local, antes das 10 horas da manhã.
no dia 6 de março de 1981. Haviam poucas pessoas presentes no tribunal naquele momento. O julgamento ainda não tinha começado, mas estavam ali presentes a juíza, os advogados de defesa, alguns policiais e alguns populares que estavam ali esperando o início do julgamento. Algumas testemunhas que estavam ali disseram que a Ana, enquanto disparava, gritava: "Esse porco tirou a vida da minha filha. Queria atirar na cara dele. Mas como não é possível, pode ser pelas costas mesmo." A Mariane já saiu detida do tribunal, diretamente para a delegacia. E algumas pessoas afirmam que quando ela chegou lá, os policiais receberam ela com aplausos. Então tu imagina essa situação. A história da Mariane se tornou um prato cheio para toda a mídia naquela época. E vieram veículos de comunicação de todo o país para ficar cobrindo cada detalhe dessa história. A população estava interessada, as pessoas queriam saber o que realmente tinha acontecido, porque na verdade, eu até acredito que é muito comum que isso aconteça, né? Porque quando acontece alguma coisa assim, eu acho que todo mundo fica se perguntando o que eu faria no lugar dessa mãe, né? Então, com toda essa comoção, uma revista chamada Stern procurou a Mariane para contar a história dela. Eles compraram a história de vida da Mariane por 250 mil marcos alemães, o que daria hoje em dia em torno de 750 mil reais. Essa revista fez uma publicação de 13 capítulos, onde em cada capítulo ela contava um pouco mais da história da Mariane. E ali a Mariane contou tudo sobre a vida dela, extremamente tudo. Desde a infância, sobre o pai ser um homem autoritário, um ex-membro da SS, contou como tinha sido conviver com a mãe, que era muito religiosa, depois com o padrasto, como foi viver fora de casa, contou das 2 gravidezes, contou o processo que ela teve que enfrentar ali, muito doloroso, de colocar os 2 filhos para adoção, e até que chegou um momento da vida dela onde ela conta como a Ana nasceu, como foi desafiador para ela criar a Ana sozinha, mas ela conta o quanto a Ana era amada, o quanto ela gostava da Ana e tudo que ela fazia ali, ela disse que era mesmo em função de dar uma vida melhor para a Ana, né? Ela disse que queria estar mais presente na vida da Ana, mas ela não podia para poder dar uma vida melhor para a Ana, né? Para dar para a Ana uma condição de vida que ela não teve. E talvez não seja nem financeiramente falando, mas às vezes até assim a convivência com a família, enfim, tudo isso, né? E aí é claro que essa revista vendeu muito, né? Mariane usou esse dinheiro que ela ganhou com a venda das revistas para pagar a sua defesa, porque agora ela tinha que se concentrar nisso. E eu acho até que deve ter sido bem complicado, né? Porque assim, ela tinha perdido a filha, logo em seguida ela teve que ouvir o assassino da filha falando mal dela, então depois teve esse crime que aconteceu. A vida dela virou um turbilhão, assim. Eu acho que fico pensando aqui que talvez ela nem tenha conseguido viver o luto dela da forma que ela merecia ter vivido, sabe? Eu acho que talvez toda mãe mereça ter um tempo, sei lá, para sentar e chorar, e talvez ela não pôde ter tido esse tempo. A concentração dela nesse momento era na defesa dela, né? Só que tinha um problema ético ali. As pessoas tinham que julgar ela, mas não sabiam se julgavam por um homicídio ou um homicídio culposo. Ela tinha ou não tinha intenção de matar, de fazer aquilo naquele momento. Algumas pessoas, na verdade uma colega da Mariane, que trabalhou com ela no pub, décadas depois deu uma declaração dizendo que tinha visto a Mariane treinar tiro ao alvo no porão do pub. Outra coisa que também foi comprovada é que a Mariane tinha conseguido essa arma uma semana antes do ocorrido. Só que a Mariane disse que ela teria comprado essa arma para tirar a própria vida, porque ela não estava suportando tudo o que estava acontecendo ali. Em 21 de novembro de 1982, a Mariane foi condenada por assassinato, mas pouco tempo depois a promotoria retirou a acusação. Inicialmente, ela seria acusada por homicídio, mas a promotoria reduziu a acusação para homicídio culposo e pediram que ela fosse sentenciada a 8 anos de prisão. Os advogados da Mariane disseram que no momento do crime ela estava sob muito estresse emocional e não podia ser responsabilizada pelo que ela tinha feito. No depoimento, a Mariane disse que comprou sim aquela arma para tirar a própria vida, mas depois que ela ficou sabendo que o Klaus pretendia dar sua versão no tribunal, testemunhando que, alegando que a filha dela tinha tentado seduzi-lo e estava o chantageando, ela disse que não suportou aquilo, que ela precisava realmente acabar com aquilo, porque ela não conseguiria mais uma vez ouvir
o assassino da filha difamando a filha dela daquela forma. No dia 2 de março de 1983, a Mariane foi condenada por homicídio culposo e porte ilegal de armas. Sua sentença foi de 6 anos. Mas 3 anos depois, a defesa dela conseguiu que ela fosse solta, alegando que correria o risco de suicídio, porque a Ana estava tentando se matar dentro da cadeia. A Ana ficou conhecida na Europa como a mãe da vingança. E essa é uma história que todo mundo comenta por lá até hoje. A Mariane saiu da prisão, então, em junho de 1985. E ainda em 85, ela conheceu um professor com quem ela se casou. No ano de 1988, eles se mudaram para uma comunidade alemã na Nigéria. Mas em 1990, eles se divorciaram. A Ana, então, foi para Sicília, na Itália, onde ficou trabalhando por um tempo como auxiliar de eutanásia em um hospital. Pouco tempo depois, ela foi diagnosticada com um câncer no pâncreas. E ela resolveu, então, voltar para a Alemanha. A Mariane faleceu aos 46 anos, em 1996, em decorrência do câncer dela. Ela foi enterrada no mesmo túmulo que a filha Ana, no cemitério de Lübeck. Na Alemanha, essa história é bem conhecida até hoje. E agora que tu também conhece essa história, eu gostaria de saber qual é a tua opinião. O que tu acha que deveria ter acontecido com a Ana? Ela realmente era uma criminosa e deveria ter passado toda a sentença dela na prisão? Ou ela deveria ter sido inocentada pelas circunstâncias de tudo que tinha acontecido? Aproveita e me conta também o que tu achou do vídeo de hoje. Se tu curtiu, deixa o teu like. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever no canal para não perder nada do que a gente vai preparar para vocês aqui. Um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.